Deus já sabia. Deus já sabia que ela ia ter aquela mudança de vida. Um exemplo disso, amados e queridos, é quando aquele ladrão que estava na cruz, a Bíblia diz que tinha um à direita e outro à esquerda. Jesus estava no meio, estava no centro. Então quem poderia dizer que um daqueles ladrões seria predestinado à salvação? Todos que olhassem para aquela situação, veria aqueles dois ladrões perdidos. Perdidos por quê? Porque até mesmo Mateus diz que eles também blasfemavam. Não diz que um deles blasfemava. É claro que quando nós chegamos em Lucas, nós vemos Lucas apenas referindo quando aquele ladrão repreende o outro e diz: nós, nem menos, pelo menos teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas nós vamos ver que Mateus, ele fala, ele diz que tanto um como o outro blasfemava. Mateus capítulo 27. Olha, acompanha aí na Bíblia para você entender. E Deus já sabia que aquele ladrão, ele iria mudar de ideia, ia crer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador, era o Messias, era o que vinha para salvar. Ele reconheceu isso e Deus já sabia disso, porque desde que ele nasceu, Deus já sabia de toda a trajetória de vida desse ladrão. Deus sabia até o momento em que ele ia blasfemar e o momento que ele ia mudar de ideia e crer em Jesus Cristo. Veja o que diz aí no capítulo 27, versículo 44. Diz que os mesmos impropérios lhe dizia também os ladrões que havia sido crucificado com ele. Em algumas traduções diz que blasfemava como os demais que estavam blasfemando. E esses dois ladrões blasfemavam. Mas quando nós chegamos em Lucas, Lucas vai dizer diferente. Lucas vai falar que, ou melhor, Marcos, vai falar. Vamos ver aqui. Lucas, Marcos também diz algo, mas vamos ver em Lucas 23, 32. Deixa eu abrir aqui, Lucas 23, 32, para nós podermos compreender melhor e nós não estarmos na dúvida e termos o entendimento das revelações das Escrituras. Aí diz no versículo 32, e também era levado outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Mas veja, amados, que diz aí que foi levado esses dois, mas um na realidade era predestinado e o outro não era predestinado, ou seja, Deus já sabia que um ia acreditar em Jesus, ia crer, ia receber, e o outro não, o outro continuaria blasfemando, morreria blasfemando. Deus sabe de tudo de antemão, o Senhor sabe tudo de antemão. Então, amados e queridos, vamos ver aqui no versículo 39, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava, olha, falando de um agora que blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí diz: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estamos sob igual sentença? Nós, olha o que ele diz, nós na verdade, ele mudou de ideia. Lá em Mateus diz que eles blasfemavam, que eles falavam também. Não diz que era um só. Não diz que era um só, diz que eram os dois. Mas aqui entende que houve uma mudança. Houve uma mudança, não é uma contradição. Não é? Foi uma mudança que houve. Então veja que há aqui um registro. Lá em Mateus um registro que os dois blasfemavam. E aqui em Lucas um registro em que um deles blasfemava dele. Então quer dizer, mudou de ideia.
Nós, olha o que ele diz, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Olha só, ele reconheceu. Aí disse, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Aí vem a resposta de Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Era uma pessoa predestinada, ou seja, Deus já conhecia a trajetória de vida dele, e Deus sabia que no final, ele ia realmente mudar de ideia, ia crer no Filho de Deus, ia receber as verdades, né? E entender que Jesus estava ali sem merecer, mas que Jesus era o Salvador, que Jesus realmente era o Filho de Deus, a ponto de dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se ele não tivesse esse reconhecimento, não estaria escrito aqui ele dizendo isso. Ele não ia dizer, lembra-te de mim. E Jesus não ia falar para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus conhece a trajetória de vida de cada um. Então a predestinação não é porque Deus predestinou um para a salvação e outro para a perdição. É porque Deus, como eu já disse, vou repetir, sabe a trajetória de vida de cada um. Às vezes a pessoa é no final que ela vai mudar de atitude. Às vezes a pessoa está muito bem na presença de Deus por muitos e muitos anos. Mas chega no final, ela se torna uma pessoa incrédula, uma pessoa que não mais vive as verdades das revelações da palavra de Deus. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então precisamos entender que a predestinação não é Deus escolhendo, dizendo, esse aqui eu vou predestinar ele à salvação. Ele pode beber, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele está salvo. Não é porque Deus entende a trajetória, mesmo que ele vai ter essa vida, não é, de tantas coisas ruins, mas no final, ela vai mudar de ideia. E Deus sabe a pessoa que está firme hoje e vai continuar firme até o final. Deus sabe tudo de antemão. 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia para o Senhor é como 1000 anos. Não faz diferença. Deus sabe. Se 1000 anos para o Senhor é como um dia, não é? Então Deus sabe tudo que vai acontecer na minha trajetória de vida. Porque eu não vivo, vamos dizer aí, o ser humano dificilmente vive 120 anos. Vamos colocar 120 anos, que é muito difícil, mas alguns vivem. Então, quer dizer, digamos que a pessoa vivesse 150 anos. Faltava muito para 1000 anos. Deus conhece a trajetória de vida dela. Então, ela é uma pessoa que estava predestinada. Por quê? Porque Deus sabia a trajetória de vida dela, que no final ela ia receber a palavra e ela ser uma pessoa convertida ao Senhor, mesmo que fosse na hora da sua morte, como o ladrão na cruz. Então eu creio que não é difícil de entender a revelação das Escrituras. Por isso aí é que Paulo está falando aí em Romanos 8, que nós lemos. No capítulo 8 que nós lemos, no versículo 29. Né? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí ele diz, os que predestinou, a esse também chamou. Né, viveu uma trajetória de vida, mas lá no final ele mudou de atitude. Então, quer dizer, Deus já o chamou porque sabia, ele já foi um chamado de Deus. Mesmo que você não entenda muito bem, você vê pessoas falando assim, vamos dizer de um parente, eu perguntei se ele queria Jesus, ele não falava mais, aí eu falei, dá um sinal, aperta pelo menos a minha mão, ou pisca os olhos, e aí diz que a pessoa fez isso, então esta pessoa, ela é salva. Aí diz, mas teve uma pessoa que eu falei para que ela desse um sinal, para que ela, se ela aceitava Jesus, que é o termo que se diz, se ela aceitava Jesus, mas ela não deu sinal nenhum, aí as pessoas temem que aquela pessoa, ela perdeu a salvação, e muitas das vezes, amado, aquela pessoa não teve condições de dar nenhum movimento, porque tudo já estava encerrado, nem piscar o olho, mas ela pôde mesmo, e o coração dela já estava voltado para Deus. Então isso não quer dizer que ela perdeu a salvação, ela era uma pessoa predestinada, ou seja, porque Deus conhece o coração. Às vezes a pessoa, ela confessa com a sua boca, mas o confessar com a sua boca, né, seria mais ou menos como o tipo de Ana, que apenas movia os lábios, mas tem pessoas que nem podem mover os lábios, mas está confessando com sua boca a Jesus e crendo que Deus ressuscitou dos mortos, porque se com a boca, se faz confissão a respeito da salvação e com o coração se crê para quê? Para a justiça.
Então nós não entendemos, não conhecemos o coração de ninguém. Então nós nunca podemos. Jesus disse em João 8,15: vocês julgam conforme a carne. Ele diz: eu a ninguém julgo. E se julgo, o meu juízo é verdadeiro, o meu julgamento é verdadeiro, porque sou eu e o Pai. Então quer dizer, Jesus, o Filho e o Pai é quem julga. É só Ele que deve julgar. Eu e você nunca podemos dizer que alguém morreu e foi para o inferno. Eu nunca abro a minha boca e digo que nem que Judas foi. Ah, mas diz que Judas foi para o seu lugar, aí, ué. Mas falou que foi para o inferno. Você nunca vai achar dizendo Judas foi para o inferno. Eu não estou dizendo que foi e que não foi. Eu não posso julgar. Eu tenho a revelação das escrituras, aquilo que eu tenho a revelação, sim. Se lá nas escrituras vem dizer Judas foi para o inferno, aí eu digo Judas foi para o inferno, porque a escritura está dizendo que Judas foi para o inferno. Mas eu não vejo falando isso. Então, amados e queridos, o que acontece? Nós precisamos entender o que é predestinação, para que nós não venhamos fazer um julgamento errôneo acerca do caráter de Deus. Veja o que diz aqui no versículo 26, aqui é falando da oração, por exemplo. Mas veja que tem coisas que nós não sabemos e nós temos que saber de uma coisa. É o Espírito Santo que faz o contato com Deus. O Espírito Santo é Deus e faz o contato com Deus Pai. Então veja o que diz aí, ó, também o Espírito, em letra maiúscula, Espírito Santo, na minha tradução está em letra maiúscula, na sua pode ser que está escrito também o Espírito Santo, mas na minha está escrito, ó, também o Espírito, mas em letra maiúscula, que sabe que é o Espírito Santo. Semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aí diz, e aquele que sonda os corações, é Ele que sonda, é Deus que sonda os corações. Aí diz assim, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. É segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede. É o Espírito Santo que intercede aqui na terra pelos santos e chega a nossa oração diante de Deus. O nosso coração, do jeito que está, chega diante de Deus. Mas é porque Deus não sabe, o Deus Pai não sabe? Deus sabe, mas isso é coisa de Deus. Isso, vamos dizer aí, é mistério de Deus. É Deus que quis trabalhar dessa forma. Trabalhar juntamente Pai, Filho e Espírito Santo e nos trazer a revelação da sua palavra. É só nós compreendermos, amados, lermos e não simplesmente um versículo para não dar um sentido contrário, um sentido diferente, vai levar para vários sentidos, mas conhecer as Escrituras e você saber de onde é que você começa a ler, para que as revelações sejam verdadeiras, sejam notórias, seja realmente revelação, né? Quando eu digo seja verdadeira, toda revelação de Deus é verdadeira, mas tem falsas revelações que não são as verdadeiras. Por quê? Porque não está nas Sagradas Escrituras. Pode trazer a revelação que quiser. Se não estiver de acordo com as Escrituras, não me convence não, meu amado. Não me convence não, minha amada. Tem que estar de acordo com as Escrituras. Não adianta dizer Deus disse, Deus falou, é assim, assim, assado. Pode até ser algo para levantar o meu ego. Mas está de acordo com as Escrituras? Se está, eu estou recebendo, porque eu sei que Deus falou. Mas se não, eu vou ficar a vida toda sem aquilo acontecer na minha vida. Por quê? Porque Deus não revelou. Então precisamos compreender as revelações das Escrituras. Então, amados e queridos, veja no versículo 14 que diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Mesmo que você deixou, mesmo que você passou a ser guiado pelo Espírito de Deus, alguns tempos à frente. Eu mesmo aceitei essa fé, eu tinha 36 anos. Quando eu aceitei essa fé, então eu passei a ser guiado pelo Espírito de Deus há 19 anos atrás. E muitas pessoas às vezes são guiadas pelo Espírito de Deus na hora da morte. Mas isso tem sentido? Claro. Senão o ladrão da cruz, como eu citei aí, não